Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Olá, que a paz esteja no seu coração. Sou eu, Padre Roger Araújo, com você no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. É o nosso programa aqui na TV Canção Nova para nós fazermos o nosso estudo da Palavra de Deus. Assim como o Padre Jonas fez lá no seu coração, realizou no seu coração aquilo que é a vontade de Deus, que nós dia a dia nos dediquemos a estudar a Palavra de Deus, como a igreja sempre o fez, no que nós chamamos leitura orante da Palavra de Deus. Trazemos aqui para a televisão essa oportunidade de crescermos na dinâmica da leitura, do estudo orante da Palavra do Senhor nosso Deus. Nós nos colocamos na presença do Senhor e invocamos sua bênção sobre nós. Nós invocamos sua proteção, sua luz, o seu Espírito Santo, para que venha auxílio à nossa pobreza e à nossa fraqueza e nos ensine a vontade do Senhor. Senhor, dá-nos tua bênção, tua graça e a tua proteção, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A dinâmica do estudo da Palavra de Deus, a Bíblia no meu dia a dia, exige de nós sempre uma disposição de abrir o coração para deixar que a Palavra de Deus ela fale, ela ecoe em nossa alma, ecoe nos nossos corações. Por isso é importante ter o caderno, onde você vai anotar aquilo que Deus está nos falando pelo estudo de hoje, onde vamos colher as principais riquezas que a Palavra de Deus traz ao nosso coração. Então, vamos sempre acompanhar se Deus tem uma promessa, se Deus tem uma ordem, se nós encontramos um princípio de vida, um princípio eterno na Palavra, e se nós encontramos uma mensagem de Deus, que Deus tem a nos dizer a cada dia através da sua Palavra. Riscando, marcando, deixando aqui o sinal da nossa relação com Deus na sua Bíblia. Eu digo, você não precisa ter medo de riscar a sua Bíblia, marcar a sua Bíblia, porque a sua Bíblia é o lugar da sua relação pessoal com Deus. Livro de Josué, capítulo 3 e capítulo 4. Por mais que nós estejamos estudando mais capítulos, não se preocupe com a quantidade, mas em deter aquilo que é o essencial no estudo. Por isso, a leitura sagrada nos diz assim no capítulo 3. Josué levantou-se de madrugada e desfez o acampamento. Saindo de Setim, ele e os israelitas chegaram ao Jordão, onde se detiveram antes de atravessar. Ao cabo de 3 dias, os responsáveis passaram pelo acampamento e deram ao povo esta ordem: quando avistardes os sacerdotes, levando a arca da aliança do Senhor vosso Deus, levantai vosso acampamento e ponde-vos a caminho atrás dela, guardando distância de uns 100 metros, sem dela vos aproximar. Assim sabereis qual é o caminho a seguir, uma vez que nunca passastes por esse caminho. Josué disse ao povo: purificai-vos, porque amanhã o Senhor realizará maravilhas no meio de vós. E aí eu queria me deter aqui nesse versículo 5, porque nele tem uma ordem de Deus fundamental, essencial para o nosso coração. Veja, o povo está realizando uma travessia, uma conquista. O povo está indo à frente para tomar posse da terra. Todo o trabalho de caminhar, de ir adiante, de conquistar, exige que se tenha alguns passos básicos, essenciais. Quem está à frente de qualquer trabalho é que dá as ordens, é que dá a coordenada. Quem está à frente aqui deste povo é o próprio Deus. Josué é o porta-voz. Josué é aquele que porta a mensagem de Deus para o seu povo. Por isso, a mensagem ou a ordem que Josué traz, ele traz do coração de Deus para o seu povo e para nós hoje. E qual é a ordem de Deus? Purificai-vos.
E, aliás, é muito bonito esse versículo 7, versículo 5, porque ele é uma ordem seguida de uma promessa. A ordem é purificai-vos. É necessário nos purificarmos, nos lavarmos. E que a gente pega a palavra purificar e mergulha nela. Porque a palavra purificar, ela tem um sentido muito profundo para a nossa relação com Deus. Deus é puro. A pureza de Deus nos purifica. A pureza de Deus arranca a nossa maldade. A pureza de Deus arranca as nossas imundícies. A pureza de Deus nos torna puros. Porque foi puros que Deus nos criou. Deus nos criou na total pureza que é dele. Nos manchamos, nos sujamos no caminho que percorremos nessa vida por causa das nossas fragilidades, dos nossos pecados, das nossas misérias. Mas Deus nos purifica e nós precisamos se deixar purificar por Deus. Vamos lá para aquele leproso do Evangelho. Senhor, se tu queres, tu podes me purificar, tu podes limpar-me. E o Senhor quer. O Senhor quer nos lavar. O Senhor quer nos purificar. A ordem de Deus de nós nos purificarmos a cada dia, pedindo perdão, clamando por misericórdia, pedindo a Deus que tire de nós essa tendência maldosa, maliciosa, perniciosa, essa inclinação que nós temos para o mal. Quanto mais nós colocamos em prática a ordem de Deus em nossa vida, mais o Senhor realiza a sua palavra em nós. E qual é a promessa? Purificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor realizará maravilhas no nosso meio. Ora, purificar já é uma maravilha. E as consequências de uma purificação traz mais bênçãos ainda para a nossa vida. Pensa você que graça é uma casa limpa, purificada. Até o ar que você respira é outro. Pense em um coração renovado, purificado. Nós poderemos contemplar mais ainda as maravilhas de Deus no nosso meio. Deixemos-nos, permitamos-nos que Deus realmente purifique todo o nosso ser. Nós seguimos ainda aqui na palavra e vamos lá para o versículo 9. O versículo 9 diz: Depois Josué disse aos israelitas: Aproximai-vos para ouvir as palavras do Senhor vosso Deus. Aqui é uma outra ordem de Deus maravilhosa que não pode faltar dia nenhum na nossa vida. Qual é a ordem? Aproximar-se do Senhor, colocar-se próximo dele. E para que é que eu vou me aproximar do Senhor? Para ouvir as palavras do Senhor, para ouvir o Senhor falar, para deixar que o Senhor fale ao meu, ao seu, ao nosso coração. Como nós temos sede de ouvir a Deus, de escutar a Deus. Nós estamos escutando muitas vozes, muitas coisas confusas. Olha como é que está o nosso próprio coração, nossa própria mente. Tomado por tantos pensamentos, sentimentos, tantas confusões mentais, tantas confusões sentimentais. Cumprindo a ordem anterior, purificar-se. Tudo aquilo que nos suja, tudo aquilo que nos deixa confusos por dentro e por fora. Agora a gente precisa se aproximar. Porque, aliás, se eu me purifico, mas não fico próximo de Deus, eu me sujo de novo, muitas vezes de uma forma até pior. Não, mas agora eu me aproximo do Senhor para escutar sua palavra e deixar que Deus fale ao meu coração. Nós vamos lá para o capítulo 4, para encerrarmos nosso estudo de hoje, porque lá no capítulo 4 tem um princípio que precisa ficar no nosso coração. Está lá no final, que é o versículo 23. O Senhor vosso Deus secou as águas do Jordão diante de vós, até completardes a travessia, da mesma forma como o Senhor vosso Deus fizera com o Mar Vermelho, a qual secou à nossa frente, até que tivéssemos atravessado. E isso, versículo 25 agora, e isso
para que todos os povos da terra saibam quão forte é a mão do Senhor, a fim de que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. O Senhor que realiza prodígios. A mão do Senhor que realizou maravilhas no Mar Vermelho, agora realizará nas águas do Jordão. É o Senhor que realiza maravilhas no nosso coração. É o Senhor que nos seca, é o Senhor que nos abastece. É o Senhor que nos purifica, mas é o Senhor que nos renova, nos coloca novos sentimentos, novos impulsos na alma e no coração. Para quê? Para que tomemos conhecimento quão forte é a mão do Senhor, a fim de que possamos temer o Senhor, nosso Deus, todos os dias da nossa vida. Princípio de vida: temer o Senhor, amar o Senhor, obedecer o Senhor, respeitar o Senhor todos os dias da nossa vida. Isso basta para que a nossa vida caminhe sempre na direção do Senhor. Muito bem, deixa eu convidar aqui a essa mesa nosso querido Padre Antônio Xavier para que nos ajude a crescer na intimidade com a Palavra de Deus. O capítulo 3 e 4 do livro de Josué nos traz a famosa travessia do Rio Jordão. Finalmente o povo pode entrar na terra prometida. Ainda não é deles, foi prometida, mas ainda precisa ser conquistada. Porque funciona assim a promessa nessa perspectiva dessas obras deuteronomistas, como eu explicava em outro programa, onde, mesmo sendo promessa de Deus, é necessário uma ação efetiva do povo, que primeiro vai ser fiel à aliança. A dimensão que está em jogo é a dimensão de culto, a dimensão de fé e, ao mesmo tempo, a dimensão moral, né? Porque a arca está no meio deles, então o povo deve ser santo, porque senão não pode estar próximo à arca. E, ao mesmo tempo, a terra ainda precisa ser conquistada. Essa passagem aqui do Rio Jordão nos lembra muito aquela travessia do Mar Vermelho, mostrando que, assim como o Êxodo começou com a travessia do Mar Vermelho, termina com a travessia do Rio Jordão. É uma fase que se encerra e, por causa disso, o povo deverá, então, ser muito atento àquilo que Deus realmente deseja deles daqui para frente. A partir desse momento, a constituição que devem seguir é exatamente a aliança, ali do livro do Deuteronômio. E eles saem exatamente na frente da cidade de Jericó, que vai ser a primeira cidade a ser conquistada, então. Interessante que o Rio Jordão ele tem sempre uma importância assim, muito grande dentro da história de fé. É o Rio Jordão, aquele rio onde Elias acaba batendo a sua capa, e ele abre, e é próximo ao Rio Jordão que Elias é arrebatado aos céus. É no Rio Jordão que Naamã vai ali então mergulhar e vai ter a sua lepra curada. E também aqui é no Rio Jordão onde o povo atravessa para entrar na Terra Prometida. No Rio Jordão Jesus será batizado. O Rio Jordão é de verdade um grande símbolo, é um rio concreto, um grande símbolo que nos coloca diante de uma atenção bem interessante sobre a história da fé. Todas as vezes que o Rio Jordão aparece, alguma coisa diferente acontece. Esse rio é um rio que é diferente dos nossos. Os nossos rios são formados quase sempre pela água que vai se acumulando, né? A água de chuva, e geram aqueles rios caudalosos até, ou às vezes riachos que vão percorrendo ali até sair no mar. O Rio Jordão, não. O Rio Jordão está dentro de uma região que já é abaixo do nível do mar. E a água que ele possui é exatamente fruto do descongelamento ali das geleiras no Monte Hermon, que é um monte bem ao norte de Israel, onde neva ali durante o inverno, chove muito e junta neve, gelo ali. E vai ser exatamente esse descongelamento que vai gerar esse rio, que vai empoçar em um determinado local, gerando então o chamado Mar da Galileia, né, o Lago de Tiberíades, que é exatamente o empoçamento do rio, que vem ali e que contorna. Esse rio também possui um outro símbolo na Escritura, é ele o limite da Terra Prometida. É muito interessante todas essas coisas associadas a um detalhe geográfico tão importante assim. E depois ele vai desaguar no Mar Morto, que é de verdade o ponto mais baixo que nós temos ali abaixo do mar, né?
é uma região muito, assim, um vale muito grande, exatamente por causa das placas tectônicas que ali elas se chocam e normalmente isso faz com que exista uma montanha ou então com que exista exatamente uma depressão muito grande que corresponde lá a uma depressão. Então nós temos o Rio Jordão que passa dessa forma. É por isso que nessa passagem diz que os sacerdotes, eles molharam os pés quando pisaram ali, porque o Jordão sempre alaga. Porque quando chega exatamente esse tempo do verão, o descongelamento faz aumentar a quantidade de água. Não é um rio grande comparado com os nossos, mas é um rio realmente significativo para aquela região. Assim que Josué atravessa ali, eles estão dentro da terra prometida. E Josué manda colocar aquelas pedras então como sinal de que o tempo da conquista já chegou. Uma palavra Deus falou, duas ouvir no meu coração. Que beleza a palavra de Deus hoje, que traz mensagens riquíssimas ao nosso coração. Nós nos purificamos e Deus purificando o nosso coração, nós queremos nos aproximar sempre mais do Senhor, para ouvir sua voz, para escutar sua palavra e para deixar que Deus direcione a nossa vida. Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença. Diante da Tua presença, nós queremos ser purificados pela Tua palavra. Tua palavra que faz nova todas as coisas. Purifique nossa mente, nossos pensamentos, purifique nossa vontade, mas arranca também do nosso coração todo o mal. Purifica e lava o nosso coração de todos os sentimentos do mal, todos os ressentimentos, todas as mágoas, rancores e o mal que se instaurou em nós. Basta uma palavra Tua, Senhor, para lavar, purificar, renovar e fazer nova todas as coisas. Realize em mim a Tua obra, porque Teu nome é poderoso, grande, santo e é digno de todo louvor, é digno de toda honra, é digno de toda glória, agora e para sempre. Deus seja bendito, Deus seja louvado, adorado e glorificado pela Sua palavra que faz nova todas as coisas. Você pode acompanhar o nosso programa também pelo nosso canal no YouTube. Então você entra no Canção Nova Play, lá no YouTube, e procure o programa A Bíblia no Meu Dia a Dia, onde tem os estudos anteriores e esse estudo que nós estamos começando agora, que é o livro de Josué. Vale a pena crescer cada vez mais na intimidade com a palavra de Deus. Que Deus abençoe você. Eu te espero no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.